Senhoras e senhores, excelente noite a todos. Terçou com o J Livecast. E hoje, aqui de novo na companhia... Não, hoje você tá do lado de cá. Ai, desculpa, gente, fui eu. Começamos com um problema técnico, que maravilha. Foi culpa da Fernanda. Brincadeira, galera. Por isso que dá muito certo esse negócio, né? Mas eu só queria te apresentar. Você tá bem? Tô bem. Quase igual o William Bonner e a Fátima Bernardes naquela época, Boa noite. né? Viu? Galera, sejam bem-vindos. Você que ainda não é inscrito no canal, fique à vontade aí para se inscrever, para deixar seu like, ativa o sininho para saber das novidades. E, bom, primeiro, né, mais uma vez, eu sempre gosto de iniciar agradecendo cada um de vocês que acompanha esse movimento, que era para ser uma bela de uma brincadeira. E estamos no 18º episódio, hein, irmãzinha? Fala sério, hein? Sério. E hoje a gente tá com uma pessoa mega especial. Eu sei que tem um monte de gente aí curioso, perguntando no Insta. E eu não respondi ninguém, porque eu queria que vocês assistissem ao vivo. Mas vamos lá, galera. Antes da gente iniciar aqui com a nossa convidada, né? A gente vai ter eu acredito que teremos uma noite razoavelmente longa, hein? Muitas dúvidas. Entre chat e entre script. Mas vamos lá. Bom, a gente queria honrar nossos patrocinadores, que também são grandes responsáveis aí por esse movimento acontecer. Então, dando início, nosso parceiro Aliança Facilities, Grupo AF. A Aliança é uma empresa especializada em facilities, em terceirização de mão de obra a nível de segurança, vigilância, armada e desarmada, porteiros, controladores de acesso, limpeza, manutenção, jardinagem, entre outras atividades. Quer saber mais sobre a Aliança? Pode entrar em contato com o Marco Aurélio, que ele vai estar te dando o melhor atendimento possível. Lembrando que todos os nossos patrocinadores têm o contato no link da bio ou mesmo no nosso Instagram. Temos também, na parte de tecnologia, o nosso parceiro Inova Show. Inova Show fica localizado na cidade de Indaiatuba, considerada hoje uma das maiores importadoras de tecnologia Hikvision da região, entre outras marcas. Então, você que busca fazer um projeto de tecnologia para o seu empreendimento, está preocupado com a segurança, quer uma auditoria mais específica no âmbito tecnologia, fala com o William Bortolato que ele vai te dar o melhor atendimento. Comunicação visual, ele está aí no chat? Ainda não. Não, mas ele vai chegar. Lucas tá chegando. Nosso parceiraço, Nosso o menino de Lucas, ouro. ele é. O Lucas da Orb, comunicação digital. Então você que está extremamente atribuído na sua empresa e não está conseguindo dar aquela atenção para a sua comunicação visual, para suas redes sociais, para o seu site, né, entre outras coisas, o Lucas, ele é um cara gigantesco, que ele dá um direcionamento fantástico para você a nível de visão, de marketing, estratégia de marketing, alcance. Outra coisa importante é, se você quer ver um case da Orb hoje, entra lá no Insta da JL. Toda a parte de comunicação visual da JL hoje é feita pela Orb. E com certeza, falando que você viu a Orb aqui no J Livecast, você vai ter um bom desconto. Tô prometendo sem ele estar aqui, né? Você viu? Nas costas não Depois vale. vocês falam pra Não ele mete que foi nas eu que costas, falei. Gente, depois põe na conta do Lupércio. Temos também a Trio, uma administradora de condomínio, um novo conceito em administração, agora com um Insta mais bonito também. Lá, vocês que não querem conhecer um pouquinho mais, só adicionar o @Trio, uma administradora de condomínio. Estamos chegando com sede própria em São José dos Campos e agora também com divisão na região de Itupeva e Jundiaí. Segue lá, a gente dá boas dicas também, é bem interessante. E, por fim, JL Gestão. Você que quer saber um pouquinho mais, né? Toda semana a gente fala um pouquinho da JL aqui para vocês. Inclusive, né? De modelito novo de JL, né? Modelo novo, Fernandinha. modelo menina, porque essa empresa era uma empresa muito masculina, né? Agora é outro nível. Nossa gerente tá mudando as coisas aqui, gente. E, bom, e quem quer saber um pouquinho mais, pra gente encurtar, @JL Gestão de Negócios no Insta. Tem muita informação, então você que é síndico, presidente de associação, eu não quero contratar a JL, não tem problema, mas quer tirar algumas ideias boas para fazer comunicado, entre outras coisas, entra lá no nosso Instagram que você vai ter boas ideias. Mas eu quero ter uma referência de negócio que é a JL. www.jlgestãodenegócios.com. A gente pode ensaiar isso na próxima, hein? pode. Fica bem massa. Bom, e sem mais blá blá blá, mais uma vez, gente, boa noite pro chat. Daqui a pouco a gente vai falar boa noite pra todo mundo do chat, se der, né? Porque, ó, tem bastante gente tá falando aqui. bombando o negócio aí, hein? Carlinhos, pega leve. Já vou ler o seu, tá? Pega Calma, leve, tá? seja Calma. amigo. Vou contar ao vivo aqui o lance da praia, tá? E outros mais, se você ficar provocando. Mentira. Bom, pessoal, sem mais blá blá blá, eu tô muito feliz. Hoje a gente está recebendo uma pessoa excepcional aqui, que com certeza está fazendo muita diferença, tá na minha vida. Quero colocar depois o meu depoimento
para vocês. Eu prefiro que ela conte por ela quem ela é, mas eu queria dar umas minhas boas-vindas a Gi, nossa terapeuta do Tic Tac da Luz. Seja bem-vinda, viu, Gi? Estou muito feliz em receber você aqui. Obrigada. E começando com a nossa pergunta, quem é a terapeuta Gisele? Uma pessoa normal, que seguiu as regras do padrão da família, crenças limitantes, seguiu os desejos dos outros. E por muito tempo foi assim. É uma pessoa que foi caminhando, chegou uma hora que teve uma desconstrução. E essa desconstrução, como a gente diz que tudo tem um lado bom e ruim, ela me levou para o meu propósito de vida, que é o que eu faço hoje. Então, é uma pessoa que deixou de ser uma advogada de litígios tributários, família tributarista, escritório de advocacia, pai que teve súmula no Supremo. E por 30 anos eu exerci o melhor que eu poderia naquele momento. Só que a vida queria algo mais. E eu não tinha esse contato. E quando eu falo que às vezes é preciso passar por uma dor ou por uma desconstrução para você se achar o que tem a ver com você, com o seu propósito de alma. E foi isso que eu fiz. Foi da dor que nasceu a Gisele Terapeuta. Foi da dor que a Gisele Terapeuta começou a receber mensagens e era acordada às 1h11, 2h22, 3h33, sem saber o motivo, não querendo tomar remédio. Ela abriu o YouTube, que nem sabia mexer direito, ainda não sei, e vinham vídeos de coisas que eu nunca procurei e nem sabia que existia. Física quântica, neurociência, teoria da fenda dupla. Eu falei, gente, que mundo é esse? Isso daí é uma deep web? Fiquei na dúvida. Enfim, curiosidade é algo que, se você souber usar, você vai longe. E comecei a investigar. Depois desse problema que eu tive, eu me desconstruí e peguei um ano sabático, onde eu fiquei trabalhando só em mim, estudando. Eu falei, eu vou aprender a ser uma nova pessoa. E eu posso dizer que eu fui direcionada. Porque toda vez que eu ia passeando, por exemplo, no condomínio que eu morava, eu encontrava pessoas aleatórias que vinham conversar comigo sobre um vídeo que eu assisti na madrugada 2 dias atrás. Ou seja, eu acabei virando uma porta-voz para dar uma palavra para alguém que eu nem conhecia e que era direcionado de chegar até mim e eu até essa pessoa. E as pessoas começaram a me procurar mais e mais, e eu comecei a ver que tinha sentido. Eu comecei a ser uma observadora. E não sou eu, isso não é um privilégio meu, isso é de todos. É só você observar tudo que vem a você, começar a perceber qual é o teu propósito, o que é teu dom. Cada um tem o seu. Só que isso foi aflorado porque quando você... É que nem quando cresce o seu pé. Você precisa trocar o sapato. Não dá para ficar encolhendo os dedos para caber num sapato que não pertence mais. Tudo que expande não volta. Então, a gente tem que entender que, quando a gente começa a entender um outro universo, você já entra no despertar. Você já entra numa nova filosofia de vida. Você não enxerga as coisas como revanche, como dor, como vítima de uma situação, mas sim que teve um motivo para que aquilo acontecesse, para te levar para algo que é muito maior do que você pode ver. Quem está lá em cima enxerga melhor do que quem está aqui embaixo. Fantástico. Gi, e aproveitando, né, acho que entrando, né, mais profundamente no perfil, eu entendo que, né, 30 anos dentro do direito, sim, muito bem posicionada, sim, foi seu caso. Quando você... E de uma família, né, totalmente voltada ao direito também, foi um grande choque, às vezes, assim, para a maioria das pessoas, né? A pior coisa que nós temos é viver o sonho dos outros. A gente tem que entender que é o nosso sonho. Cada um veio com uma digital diferente nesse mundo e Deus não errou. Você veio para ser quem você é. E essa aquarela é que faz todos serem um e um ser todos. Se você desrespeitar a sua índole, o seu ego, o seu dom, você não está sendo você. Você está sendo uma pessoa com uma máscara. Você está tentando vestir a vestimenta de uma outra pessoa. Algo sai errado. Você tem que estar no seu equilíbrio. E quando você tem que tomar o primeiro passo, exemplo, eu, colocar a cara a tapa, tirar uma carta, falar algo de alguém. E o peito de falar isso? E daí você descobre, uma vez que você está atendendo uma pessoa que faz psicografia de livros e que, na hora que ele está sendo atendido ali, ele olha em volta de você, ele está vendo todo mundo. Ele só veio me testar para ver se eu era uma charlatã. Enfim, viu que não era.
E essas coisas vão acontecendo. Então, hoje eu atendo desde juiz de direito, diretora da OAB, médico, CEO, pessoas do mundo externo, mas a propaganda foi boca a boca. Não foi... Eu falo, gente, tudo bem. Vamos lá fazer mídia, oba, quantas curtidas. E o orgânico, onde está? Você quer um orgânico na hora do vinho, da sua compra? Você quer uma coisa real? Deixe esse real chegar em você como ele deve ser. Na hora certa, ele chega para você. Não queira acelerar um processo, porque isso é fake. Cuidado. Então, você tem que primeiro se construir, descobrir quem você é. Se você não souber quem você é, como você vai saber o que você tem para entregar para esse mundo? E tudo é transbordo, tá? Pergunte toda noite o que eu fiz para melhorar o meu mundo e o dos outros. Quando acordar, seja grata, mas mantenha essa vibração no resto do dia. Vibração em hertz. Vamos falar de física quântica? Vamos falar de quanto que você está vibrando e o que o universo entende disso. Ele não vai te colocar no papel de vítima. Ele vai entender que você tem uma assinatura energética e ele vai te mandar a mesma. Se a minha vibração está em 75 hertz, que eu estou vibrando mágoa, ele vai me trazer mais situações dessa pensando que isso é meu código, é a minha energia. Então, ele vai me devolver o que eu estou vibrando, é um espelho. Então, ou você arruma você de dentro para fora, você começa a mudar. Boletos caindo, acidentes, problemas, tudo. Ok. Você vai ter que aprender a achar a sua fé dentro de você. Aonde eu me conecto com a certeza de que tem alguém maior que eu me cuidando e protegendo dentro de mim. Ele está em todos os lugares, porque você está com ele lá dentro. Onde você vai, ele está. Só você saber se conectar com ele. Você emana o que você vive, né, Gi? Então... muitas vezes eu falo assim, eu sou testada um pouquinho maior. Eu falo que a gente tem fases do game, tá? Na primeira fase, você aprende a lutar com um leão. Legal, passou para a segunda fase. Acha que vai ficar fácil? Vai vir o leão e o gorila junto. Na terceira, vai vir o dragão. Na outra, vai indo. Mas a cada uma delas, a dor tem que parar de ser colocada para te vitimizar, para te punir. Não. Ela é uma desconstrução do padrão velho para que o novo entre. Sempre você tem que desconstruir para reconstruir algo novo. A lagarta, se você quiser ajudar o processo dela, de fazer força para sair do casulo dela, você vai estragar o processo dela ter força para voar. O processo dessa desconstrução, você não quer ganhar músculo, você vai para a academia para rasgar teu músculo, para ter força. E não é uma coisa que você vai um dia ou outro. Ou você cria um processo novo de vida, ou você não muda a sua vida. Fantástico, Gi. É mais ou menos isso. Fantástico. E eu acho que quando só pegando um gancho de um pouquinho, quando a gente fala do orgânico, né? Esses dias a gente teve um episódio, até mesmo falando sobre mídia, né? Entre outras coisas, mas a gente teve uma situação que o pessoal fala, mas o podcast é novo e tudo mais. Eu falei, gente, não é sobre quantidade, é sobre o que a gente está desenvolvendo. Essa semana eu tô preparando isso ainda, mas eu falei com os convidados que vieram até o presente momento, porque, gente, muito embora o conteúdo de hoje seja extremamente diferente, digamos assim, né, Gi? A gente tá falando de empreendedorismo também, vocês vão entender depois. Mas, assim, eu fiquei muito feliz em saber quantas pessoas vieram aqui e fizeram negócio. Então, não é sobre quantidade, sobre qualidade do que se gerou, né? Exato. Exato. Mesmo, né? A gente é como se fosse uma ferramenta de conexão, né? Exatamente. E você, por exemplo, eu falo, como que eu cheguei a atender o mundo empresarial? Uma vez eu estava atendendo a esposa de uma pessoa que eu não sabia nada dela. No entanto, ela estava conectada com ele através de uma sociedade. No último atendimento da mesa, eu recebi uma mensagem. Por quê? Eu faço uma mesa? Não é uma mesa. A mesa é a ferramenta, o baralho é a ferramenta para eu abrir uma conexão onde eu recebo uma canalização e dessa canalização eu faço mensagens do que é possível passar, limpeza pela física quântica, neurociência aplicada, inteligência emocional, é uma série de aprendizados que você fala, nossa, mas como? Bom, tive que obter certificações para poder trabalhar, mas não é dali que eu pego. Se eu te falar que eu não sigo cartilha, eu começo por ela e depois tudo se modifica pela energia e pela canalização do que vem para mim. Então, no último atendimento dessa pessoa, eu recebi um recado. Nem sabia quem era o marido dela, eu falei assim, fala para o seu marido que uma pessoa vai pedir as contas. E que essa pessoa é para ele deixar embora, não é para ele fazer contra-oferta para ela ficar.
Ela, mas como? Não sei o que. Ela comentou. Ele falou, é alucinada, imagina, que nada a ver. Dia seguinte, ele chegou lá, uma secretária de 10 anos. Chegou e pediu as contas, num momento crucial para ele, porque ele precisava, ele ia fazer uma viagem. Ele falou, aquela mulher falou aquele negócio, o que eu faço? Ele mordeu a língua, eu não sabia se ele fazia proposta para segurar a mulher. Ligou depois para a esposa dele, xingando, porque era uma loucura, né? Enfim, a mulher pediu as contas, ele não teve coragem, ele resolveu ouvir a maluca aqui. E dessa maluca aqui, ele, depois de 3 meses, descobriu que aquela pessoa estava vendendo os projetos dele para o concorrente. E daí ele começou a alugar uma sala de aeroporto para conversar comigo antes de falar com o prefeito, antes de ver quem era o advogado melhor para um determinado caso muito delicado. Ele me passou o RH dele para saber qual era a pessoa melhor para cada situação. Por quê? A mesa consegue dizer quanto de prosperidade determinada situação é para ele com determinada pessoa ou com outra, pelo campo da vibração. Aí você fala, nossa, mas como isso acontece? Eu falei, gente, eu atendo gente no Japão, Austrália, Estados Unidos, a pessoa não tem um contato comigo, e na hora que eu começo a fazer aqui, ela sai correndo para vomitar, porque está passando mal. Porque ela está tirando dela aquela catarse, aquela energia que já estava nela. Aí ela volta e fala, nossa, eu estou leve, o que aconteceu? Ou então ela nem faz isso, ela chega ali e fala, gente, eu estou sentindo que aquele peso que eu estava aqui na cabeça saiu. Ou começa a chorar do nada, ou começa a lembrar de coisas da infância dela, sem motivo algum. Então, tudo isso é porque está no campo dela. Vamos falar, os antigos usavam o gravetinho para ver onde tem água, né? Tudo é campo vibracional. Fantástico. Tudo é campo vibracional. E através do campo vibracional, quando você aprende a usar a técnica, você acessa um mundo espiritual também. Então, eu tive que passar por todas as religiões, passar por todos os aprendizados, para entender e ter coragem de trabalhar com o que eu faço hoje. Uma pessoa uma vez me ligou desesperada porque fizeram um trabalho para ele e falaram que ele ia morrer se não pagassem tantos mil para tal pessoa. E ele não sabe. Ele falou assim, eu não sei a quem eu recorro, porque o cara é um bambambam aí da área espiritual, e uma pessoa me indicou. Eu falei, tudo bem, vamos fazer. Gente, é assim. Você fala, isso aqui é madeira de lei com laço de chumbo. Isso aqui é o mais difícil de quebrar. Esse trinca rápido. Esse não. Eu trabalho com esses. Isso daqui é isso aqui. É pêndulos estourados. Meu Deus. Um deles, inclusive, foi uma vez que esse aqui lascou. Se eu não usasse óculos na hora da leitura, eu tinha furado meu olho. Porque ele quebrou numa hora que eu estava tirando uma negatividade de um campo de uma pessoa que estava numa reunião e sendo atacada. Ele mandou um WhatsApp. Ele estava na Itália. E daí, isso daqui estourou. Na hora que estourou aqui, parou de ser atacado lá. Porque ele falou, eu estou sentindo pontapés nas minhas costas. E o pessoal na reunião malhando ele. E ele ficando assim, sem saber o que fazer, acuado. Aí ele falou, faz agora. Eu peguei e fiz. Tirou, voltou. Reunião fluiu. Ou seja, são coisas que você fala assim, como que você sabe? É o depoimento do retorno. Eu te trago o resultado. Eu não te trago aquela coisa que você pendura um gráfico e fica meses ali. Tem situações que acontecem que a pessoa não tem mais onde recorrer. Eu vou dar um exemplo. Uma mãe me chamou porque o filho dela tinha síndrome de Down. Ele tinha uns 18 anos e ele era atacado de madrugada. Ele mesmo se enforcava. Isso foi um processo que começou. E eles foram para médicos, psicólogos, psiquiatras, queriam já internar o rapaz. E ela falou, eu não quero fazer isso com ele. Eu não acredito no que você faz. Eu falei, eu nem sei o que eu faço. Eu só sei que acontece. E eu estou ligada com os mestres ascensionados. Eu trabalho com a linha dos 7 raios, Miguel Arcanjo. Tem vários, não vou mencionar todos aqui. Mas são quem trabalha com uma energia superior. E dessas energias, eu comecei a fazer a mesa. E o que aconteceu? Ele parou. Ele não precisou ser internado, nem tomar tarja preta, nem se enforcar e nem fazer um pesadelo à madrugada do casal. Um outro caso que para mim também foi muito marcante, ela deve estar até ouvindo o podcast. Uma mãe desesperada me ligou, falou, Gisele, eu sou separada, meu filho tem 32 anos, fala 3 línguas, e de uma hora para outra ele se trancou no quarto. Ele não toma banho, não quer comer, ele só fuma maconha, ele deixou, não quer ir trabalhar, não quer fazer mais nada. Primeiro, saiu uma vez do quarto, quebrou tudo na casa, brigou com o pai. E eu não sei mais o que fazer. Eu estou longe, eu só quero que você tire essa dor. Eu tenho o depoimento dela. E o que aconteceu? Eu falei, vamos tentar fazer a mesa. A mesa permitiu, fiz a mesa para ele, dei umas indicações de coisas que ela ia pôr para mudar o campo energético da casa.
E o menino, no dia seguinte, estava barbado, arrumado, distribuindo currículo e voltando ativa na vida. Olha. Sem se drogar mais. É um comentário que eu acho que flui, né, Gi? Independente, eu acho que a gente tem N tipos de crenças, eu acho que as pessoas podem conflitar muito a nível religioso Sim. e tudo mais, mas eu acho assim... Não tem como questionar, né? Pela minha É o experiência. resultado. Eu não estou aqui para convencer ninguém de nada. Pelo contrário, eu respeito todas as crenças porque eu passei por todas. Eu tive um aprendizado muito longo para chegar A aqui. gente não está tratando sobre religião, né? E outra... Não, a religião é um dogma nosso. Não questione os métodos, né? Questione o resultado. E é isso. O resultado tá Né? É fantástico. Eu particularmente... Eu fiz essa tatuagem porque, na época que eu era advogada ainda, eu tive um sonho. Isso daqui é a triqueta. Não sei se dá para ver aí. Dá? A triqueta, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é a razão. O Filho é sua criança interior. E o Espírito Santo é seu eu maior. O dia que você entender que você está linkado com essas energias, nada te segura. Você tem que ter fé dentro de você. Porque ela está linkada a quem está lá em cima. Entenda que o seu processo pode mudar por ressignificação. Então, eu estudo e trabalho aqui também a psicossomatização de emoções que não foram ressignificadas da maneira devida e elas vão gerar uma doença ou um acidente em algum órgão. Eu atendi uma moça que ela quebrou 4 vezes o cóccix. Aí ela falou, eu não sei mais o que fazer. Por que só cóccix? E por que 4 vezes o cóccix? Enfim, no tratamento a gente foi descobrindo que o problema dela era todo domingo ir até a sogra. O que aconteceu? Quando ela ia até a sogra, ela começou a ter problema de não ter uma boa sensação naquele fim de semana. Só que ela não queria separar, queria conviver com a família. E a gente foi mudando o modo que ela punha essa visão nela. É como se você tivesse um óculos com lentes vermelhas. Se você colocar, o problema é o mesmo, mas você vai enxergar tudo vermelho porque você não está enxergando do modo devido. Quando você tira e coloca um óculos com lente verde, ele muda. É só mudar a chave de como você está interpretando isso. É só mudar o modo que você, por uma crença, por uma maneira de julgar, e muitas vezes o julgamento vem das nossas experiências, não do outro. Tudo que incomoda no outro está ligado a algo que grudou, porque você sabe que é uma falha sua. Então, tudo isso é muito importante para a gente mudar o lado emocional e tudo mais. Quando a gente entra no campo da mesa, eu falo por ela porque ela é a chave do acesso, né? Então, através dela, eu vou ver o campo espiritual e o emocional. Por quê? Vibração. Vamos ver, me dá seu nome, eu quero ver quanto você está vibrando agora. Nossa. Completo? Pode falar. Fernanda Stefanin Carvalho Pereira. Quanto que Fernanda está vibrando agora? Fê, pode falar? Pode. Você está em 125 Hz. Você está no nível de desejo, aonde a vida está decepcionante e você está com ânsia. A gente estava tomando um café há pouco tempo, eu só pus a mão nela e falei que ela estava com uma dor para ser curada. Foi. E ela sabe, eu não falei mais porque senão ia desestabilizar seu emocional. Por que a gente vê o espiritual e o emocional e por que a gente vê a vibração? Tudo é vibração. Se você... Não chora. Não vou. Vou precisar de alguém na reserva aqui se a Fer cair, tá, galera? A vibração... A vibração é como você emite para o universo a tua assinatura energética. Ele vai te responder dando mais situações dessas. Então, enquanto você estiver nessa vibração e a gente não elevar pelo menos acima de 250 Hz, a vida vai te trazendo aquela torrada que cai virada com a manteiga para o chão. Entende? Mas isso não é porque ela quer te sacanear, não. Ela está querendo... Ela entende que esse é seu padrão. Se você vive na água, ele vai te pôr na água. É mais ou menos isso, tá? O que acontece? Quando a gente faz uma mesa, a gente levanta a vibração e eu mostro antes e depois. Cada negatividade que eu tirar do teu campo, eu vou vir depois aqui e vou ver que o teu campo já está diferente, aquilo foi removido. Aí você fala, nossa, eu acordei diferente, o que está acontecendo? Através da mesa e do curso que eu aprendi, eu fui acessando, pela canalização, informações outras que eles foram me passando. Então, hoje, não só eu faço a aplicação do Portal do Fogo e da alquimia através da cera da vela, onde eu uso a cromoterapia também, mas dali eu interpreto a vela derretida
o que está dizendo cada campo seu. Aonde aquela vela vai tirar o que está de negativo no campo amoroso, por exemplo, jogar na cera da vela e vai colocar pelo portal do fogo uma energia boa no teu campo. É uma alquimia, tá? É uma alquimia. E daí você me tira uma foto depois e eu vou te dizer como está cada vela e o que quer dizer. E é impressionante. Eu tenho velas que na hora que você colocar aí para o pessoal ver, tem umas que formam letras, Sim. tem outras que acessam certas outras velas, quer dizer, teu problema está aqui, teu problema está aqui, porque a cera escorre para aquele lugar específico. A outras some tudo, que não dá para ver nem que cor era. É um conjunto de técnicas, né? Sim, hoje, é um conjunto de técnicas que eu fui recebendo. E que daí você juntou e aí... É como eu falo, a gente não deve se limitar a nada, tá? Tudo que você limita é uma crença limitante. Você tem que usar com um princípio e com um propósito bom. Se você vai beber uma água, intenciona que você quer beber aqui. Se você acha que você não tem esse poder, você é filha de Deus, você tem. Orar e vigiar o que você vibra toda manhã e se mantém essa vibração até o final do dia. Eu acordo falando, universo, traga de mim o melhor que eu posso receber. Você sabe como que é? Você já percebeu coisas assim, que você fala assim, eu quero comprar um carro vermelho. Você passa na rua, você só vê carro vermelho? A gente estava falando sobre isso é campo hoje. Vibracional. Isso é campo vibracional. Na hora que você se conecta, dá ordem para o seu cérebro, o teu cérebro traz para você a resposta. Então, cuidado com o que pergunta. Cuidado com o que vibra. Cuidado com o que você está propondo ali. Nossa, mas fala, Deus, por que eu pago tanta conta? Vai te trazer mais conta, você está vibrando isso. Ai, gente, por favor, faz seguidor para mim. Não se pede, porque quando você pede algo, a vibração de implorar é a falta. Vai te trazer mais falta. E gratidão não é que nem papagaio, é vibração que se sai daqui. Não sei se vocês sabem, mas o coração capta as energias antes até do que vem aqui. Então, você entra no ambiente, você capta o clima daquele lugar. Então, é o coração que vibra. Se você não põe emoção, você não está acelerando o seu carro para aquela direção. Então, não é só escrever, não é só ficar repetindo, não é só olhar para o espelho. Se você não colocar vibração naquilo, e a vibração está onde? Está dentro de você. Quando você aprender a meditar, respirar, fazer os indutores que te trazem para outro campo vibracional. Por que eu fui ver aqui? Se eu não tirar você desse campo aqui, pelo menos para o verde, você vai atrair pessoas nos seus relacionamentos que vão trazer mais feridas. Você vai atrair situações de prosperidade que vão escorrer pelo seu dedo. Aí que tem uma crença limitante, você fala, gente, eu não posso ser a pessoa mais rica da família, porque como que eu vou ficar perante meu primo, meu irmão, todo mundo vai me pedir dinheiro? Vai acontecer situações que na hora que você está adquirindo aquele patamar novo, vai quebrar coisas, você vai ter que pagar, vai ter que comprar, vai não sei o quê, e vai secando, porque você está pondo um limite. Dizem que tem 3 P's na nossa vida, na infância, que a gente recebe, que é dos pais, dos professores e dos padres, das religiões. E a gente, nessa fase da infância, a gente não questiona, a gente obedece quem a gente tem como modelo. Sim. E esse é o problema. Muitas vezes a gente não questiona mais nunca sobre o que é para nós. Será que a Gisele de hoje, que não é mais essa Gisele aqui, dessa época aqui... Lembrando que isso aí tá no Stories também, hein, galera? Essa Gisele aqui queria coisas na vida que hoje a Gisele de hoje não quer mais. Você tem que se perguntar todo dia, eu estou indo agora para o meu novo rumo? Coloca no GPS o seu caminho. Se você não colocar, ele vai te jogando pela vida, me levar, a vida leva eu. E você não vai para lugar nenhum. Tem razão. É um processo. Ô, Gi, e entre várias perguntas... Você quer dar uma boa noite pro chat aí, Fernandinha? Para você se reestruturar? Gente, de óculos hoje, enxergando tudo. Quem tá aqui? Carlinhos tá aqui. Deixa eu só te dar uma gentileza. Ai, Aê! favor, Não, irmão é pra essas coisas. Vamos lá. O Edilson tá por aqui também, dando boa noite. A Vivi tá por aqui. Vivi, boa noite. Vivi é a mulher do Carlinhos? É. Vivi, mulher do Carlinhos. Felipe Silveira. A Mara Ellen tá por aqui também. A Mara curte esse tema aí, hein? Junior está por aqui. Ó, Junior, nosso gestor favorito. Nossa querida. Do sistema. A Elaine tá por aqui. Elaine, tô de óculos e tô te vendo. Quem mais, gente? Pretão tá por aqui, você acredita? Nossa, ele Pretão tá por aqui também. Rodolfo tá dando boa noite. Gente. Juliano tá por aqui também.
O William tá por aqui. William, boa noite. Saudade do William. Tá ao vivo aí, Preto, não? Não, tá tentando ficar ao vivo, mas não tá. Que coisa, hein, galera? Não, tá ao vivo. Tá ao vivo. Tá todo mundo ouvindo a gente? Agora parou. Ó. Se você ouvir chiado, avisa. Eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer, com todo respeito. Ó, Todo mundo tá ouvindo a gente. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Tá tudo bem? Não, tá tranquilo. Tá tudo... A Gi passou aí agora. Ó, Voltamos. Ô! Ai, gente, desculpa. Tá suando, nego? Falar pra você, derramei aqui. Eu não Bom, acredito em bruxas, mas que elas existem. É, elas existem. a gente vai. Vamos deixar isso daí A nos gente bastidores. Continua, a gente vai continuar o assunto antes. Qual que era o assunto mesmo? Tá falando de vibração, do chiado que ele ouviu, a interferência galera, começou e daí atacou. Foi isso aqui não foi combinado, tá? Só pra Foi deixar assim. muito bem claro pra vocês, tá? E Vou mostrar ao vivo, mas o som treme, ó. o som tá estranho, Preto, que a galera tá falando. É a vibração. Pessoal, agora é normal, né? Tudo Agora é belezinha. normal. Vamos seguir. E você, que ainda não conhece... Brincadeira, não é fazer propaganda, não. Para. Mas, gente, A Gi Muito explicou louco. pra gente aqui durante essa paralisação. E vou Como falar, funciona. vai despertar mais ainda interesse pra vocês aqui pra frente. Mas vamos aí, vai aproveitando o embalo, Gi. Vamos lá. O que aconteceu aqui agora? Ataque energético. Vocês têm que entender o seguinte. Nós temos energias do polo positivo e negativo. Nós temos que aprender a conviver ou superar essas negativas. Quando está vibrando positivo, tá? As negativas não têm interesse de proliferar a luz. Elas querem proliferar energias negativas porque elas se alimentam dessa energia negativa. Diga-se de passagem, energias de caso Epstein, etc., são alimentos energéticos para espíritos negativos. O vício, o álcool, a droga. Por que ele faz uma pessoa ficar sempre com vontade de ir para o negativo? Ou dela se suicidar? São pensamentos que vêm na cabeça dela pela fraqueza dela, que levam ela como se fosse pensamento, e não é dela. Mas essa energia São que energias. envolve mesmo. Ele, por exemplo, estava sentindo a vibração Ó. no microfone. Sim, Não fala, chiado. não fala o nome da pessoa, por favor, mas eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa que tá assistindo a gente. Lê só aqui, ó, do Você Acredita pra baixo. Acabei de receber a mensagem. Exatamente, isso é energia. Por que Que eu atendo loucura, pessoas no Japão, Gi. nos Estados Unidos, e a pessoa sente o baque, sente a coisa? Se eu pegar o nome dela, eu vejo a vibração dela e vejo onde que precisa para potencializar. Eu tive que rodar o pêndulo aqui para poder limpar um pouco o campo energético. Hoje, eu fiz um atendimento para o Lupércio, Sim. de uma mesa, e na mesa dele, eu já sabia que ia ter ataque energético nesse podcast. E ela falou isso. Eu falei para ele, É. eu falei, vai ter ataque. E eu sei que vai ter. Você fala, isso paralisa meu trabalho? Nunca. Não. Isso eu sei que vem ataque, que quando eu falo para meus filhos, gente, se protege, porque quando eles não pegam a mim, porque eu sou uma operadora lá de cima, eles tentam pegar quem está próximo para abalar meu emocional. O que acontece? Você estando em vibrações boas, amor, alegria, gratidão, você está protegido por duas energias que Deus deixou para gente, amor e alegria. Alegria é proteção e cura. Ele é teu escudo de proteção energético. Então imagina você dentro da sua casa querendo ter ataque de bandidos para entrar na tua casa. Tá? Eles sabem qual porta é mais frágil, tá? Mas se você estiver vibrando positivo, você não consegue com que eles te ataquem, mas eles conseguem interferir para que algo aconteça para você abaixar a tua vibração. Então o que eu trabalho é fazer a vibração da pessoa levantar novamente, para que ela tenha novamente a sua proteção reerguida. Na hora que ela entende como funciona o processo e usa um dos indutores para levantar, a mesa ajuda muito isso. Aqui as aplicações, a ressignificação, ela já está amparada. Daí fala assim, nossa, mas como que eu posso ser alvo de inveja? Como que eu paro com isso? Gente, inveja é porque você está tendo sucesso. Ponto. Não tenha Ninguém medo. inveja a gente, não, você só não se conecte com ela.
Acabou. Como não fazer isso? Estando bem com você. É. Por que, que eu vou para academia? Por que, que eu me cuido? Por que, que eu faço coisas que são para mim? Eu tenho que me colocar na minha agenda. Senão não tem como você estar bem. Como que eu vou trabalhar com energias negativas dos outros se eu não estiver bem? Fantástico. Tem mesas que eu tiro, que quando estoura, eu me jogo no sofá e eu tenho que me reenergizar de novo. A pessoa não vê o que tem atrás de um atendimento. E como que eu fico. Várias pessoas que trabalham com isso sabem como é que é. A gente acabou de ver alguma coisa parecida aqui, né? É Gi? isso. E assim, ó, Tem horas que quadros caem, que as coisas quebram, estouram na mão. e é muito... Porque essa energia, ela vai pra algum lugar. É Sim, isso, tudo é né? energia. Tipo, Tudo é energia. não- Ela vai não veio em colapsar. você. Ela vai colapsar. Ela vai queimar um... vai Quando quebrar um vem em mim, copo. que eu estou limpando, por exemplo, muitas vezes eu pedi licença, ele falou, gente, não repara quando eu estou gravando e atendendo, eu faço online, e eu começo a dar mini arrotos. Ou Tá. eu começo a abrir a boca. Eu estou tirando do campo dele lá, está passando para mim como um filtro, e de mim eu jogo pelo ectoplasma meu para fora, para limpar o campo dele e para não ficar em mim. Então, depois eu tenho que também limpar todo o meu ambiente. A coisa não acaba é um ali. ciclo A coisa longo, não assim, acaba né? ali. Só que a única coisa que me protege de tudo, sabe o que é? A fé de quem me protege está ali comigo. Né? Por isso que eu quase morri mais de 7 vezes e nenhuma delas, todas me tiraram em cima da hora, né? Esse é um tema que a gente pode abordar, Gi, Pode. isso daí? Já Como que levei foi? 2 tiros e não me atingiram, já explodiu meu apartamento quando eu estava mudando para ele, já caí de elevador no fosso, outras coisinhas Só mais, coisa picada de leve. aranha marrom, quase afogar, coisinhas assim. Um caminhão caiu em cima do meu carro quando eu estava para entrar. Desculpa, Gi, mas é loucura. Tudo né? tem boletim de Parece ocorrência. dublê, né? Você entendeu? Não, no último minuto alguém te tira. Quando você tem um propósito ou um motivo de você estar aqui, alguém tem interesse que você esteja aqui, você mesmo, seu eu superior, você vai estar no teu caminho. Eu não tenho medo da morte. Eu só tenho medo do machucado em relação às pessoas que eu amo. Tá? Então, se eles sabem que isso é meu machucado, eu tenho toda hora monitorar os que eu amo para não se machucarem. Pra que não atinja eles. Sim. Fantástico. Agora, você Incrível. fala assim, você tem dores? Tem. Primeira coisa, quando você começa a ficar mais ascensionado ou começa a entender como funciona, o primeiro processo, infelizmente, é você se afastar das pessoas. Porque tem um processo seu de eremita, onde você tem que estudar, se dedicar. Eu podia estar gastando dinheiros que eu faço em mentoria, em outras coisas, viajando, passeando, comprando coisas. Mas eu falo que não tem investimento melhor na sua vida do que investir em você mesmo. Outra coisa, quando você morre, tudo que você tem fica aqui. Você sabe o que você leva com você? Seus dharmas, as coisas boas que você plantou, que evoluiu, que você acrescentou no teu eu. É isso que você leva ela para cima, para outra vivência ou não. Não vou entrar em questões polêmicas de religião, mas o que você leva é isso, dharmas e karmas. Então pensa bem se você está no seu propósito, se você está transbordando para o mundo. Pergunta para você, eu fiz alguma coisa para o mundo de alguém ficar melhor hoje? Ah, mas é errado cobrar? Não. Energia do dinheiro, a crença limitante que as pessoas põem sobre ela é um controle, é uma crença limitante. A gente tem abundância em prosperidade. Você só tem que saber como você conectar a energia da abundância. Vamos lá, física quântica. Você tem um controle remoto na sua mão. Você escolhe o canal que você quer assistir. Terror, comédia, romance. Você está escolhendo o canal. Ah, eu posso começar a assistir o filme aqui? Terror. Tá vendo? Voltou pra... Corta. Cara, isso daí tá ao vivo, né? Agora aqui tá montando, mas a câmera dela tá. É. Voltou. Corta pra central aí. Tá na central. Agora voltou. Não. Câmera Ah, tá tá. lá. Não, essa câmera tá travada. Mas Ah, tá ao desculpa, vivo. gente. Vou pra outro lugar. Desculpa. Mas pode seguir o jogo aí. Não, sei sim, ó. Diferente. É, cara. Vou Vamos te no falar. que tem. É, cara. Ainda bem que a gente tá mudando esse estúdio, hein, ô Preto? Vamos levar a Gi no outro também, hein? Só por garantia. Vai voltar no Só na Moral? Não, jamais. Desculpa aí, Brasil. Vamos passar convidado. Bom, vamos lá. Bora. Vocês estão vendo, né, galera? Tudo ao vivo aqui. Ô, Gi, e assim, você teria um atendimento que mais te marcou na sua carreira, assim? Teve. Esse do rapaz. Teve um caso que eu atendi uma pessoa que morava no exterior. Eu não vou ficar mencionando nomes e países, mas ela morava num lugar bem distante.
ela estava com câncer terminal e o irmão pediu para cuidar dela. E tinha um fator muito delicado que eu acessei. Às vezes eu acesso algumas informações que eu não tenho liberação de falar. Então, a mesa permite ou não. Ela foi desenganada até pelo médico. Ele disse que na virada do ano ela não passaria. Então, todos os familiares saíram no Brasil, foram visitá-la como uma despedida. E eu falava que não, ela ia sair. Ela passou e foi até para a lanchonete no outro ano. Meu, olha que incrível. Depois ela jogou a toalha por outro motivo. Porque tinha um aspecto que ela sabia e ela entregou o amor próprio dela para o lixo. Porque ela sabia que, no fundo, uma pessoa que ela amava muito não queria mais ela viva. Tá. Por motivos financeiros. Aí foi a falta de amor próprio, foi um baque muito grande e ela jogou a toalha. Eu acho que isso é muito real no mundo de hoje, né? As pessoas ainda estão apegadas muito na relação... eu gosto do fulano pelo que ele me proporciona. E tem casos também, de saúde teve uma que eu tratei o pai de uma pessoa que tinha que operar a bexiga e tirar a bexiga. E nesses atendimentos que eu fui fazendo para ele, tudo foi feito através da filha, ele nunca soube que eu estava tratando ele, foi permitido. E daí o que aconteceu? Voltou? Voltou. Aí foi permitido eu atender essa pessoa à distância. E eu fazia a mesa e falava assim, ele não tem que tirar a bexiga. Ele não tem que conviver com aquele saquinho do lado. Ele já estava depressivo, querendo a morte. Aí, 3 médicos, vários exames, cirurgia marcada. Eu falo, eu não vou mentir para você. A mesa está dizendo que ele não tem que tirar a bexiga. Eu não vou mentir. Estou contrariando os médicos. Estou contrariando os médicos. Vocês vão fazer o que cabe a vocês, mas eu vou falar o que cabe a mim. Resultado, ele foi para a cirurgia. Na cirurgia, abriram ele. O médico que estava substituindo o outro, porque teve um problema, olhou e falou, não, ele não tem que tirar essa bexiga. Aí tirou para fazer uma biópsia, né? Mandaram ele de volta para o quarto, não tiraram a bexiga dele, com a bexiga, e daí a biópsia deu que estava tudo ok. Nossa. Então, tem coisas que você fala, sou eu não. Eu só sou a canalizadora da situação e é o que opera o que eles falam e as indicações. Tá? Tem uma moça que ia casar. O marido dela resolveu fazer uma festa estendida de solteiro e sumiu por uma semana. E ela com casamento marcado. É difícil passar gente tocando sertanejo. E aí, vai dar? Continua ou não? Continua. Acho que dá pra ouvir bem. Não sai, Não sai, né? Desculpa, então, galera. Vamos lá. Aí, o que aconteceu? Essa moça ia casar e ela tinha um problema muito sério em relação a saber se ia casar mesmo ou não, porque o cara sumiu por uma semana com os amigos num sítio, não deu retorno e data marcada. Na despedida de solteiro, ele sumiu. Ele sumiu. E ela só soube notícia através de uma terceira pessoa de que estava tudo na festa lá e que não sabia nem se ele ia voltar na data do casamento. Meu Deus. Buffet marcado, tudo comprado, tudo acertado. E ela, pelo amor de Deus, o que eu faço? Aí eu comecei a fazer o atendimento dela, fui limpando energia, pedi para a mesa se era permitido entrar no campo de energia dele, a mesa permitiu. Entrei no campo de energia, ele estava rodeado de obsessores, tem vários tipos. Tá? Aí eu fui limpando ele, só limpando. Espiritual e emocional, eu falei, ele vai voltar. Você vai conversar com ele. É que ele tá agindo que nem uma marionete de outras energias. Tá. Não é ele, tá? Enfim, depois que eu fiz a mesa, ele ligou para ela, voltou, pediu desculpa. Casaram-se. Tão bem. E tá tudo bem. Tudo. Tem um outro caso também de casamento. Foi muito interessante. Inclusive, tá lá no meu tic-tac da luz esse depoimento. Ela teve uma briga muito feia com um noivo, quase na véspera do casamento. Jogou as coisas dele pela janela. Teve um pau, voltou para casa dos pais. Os pais não queriam mais que ela casasse. Só que ela amava ele. Ela falou, eu quero casar. Será que eu vou sofrer muito? Aí fizemos uma mesa. A mesa falou, não, vocês têm um período para casar. É necessário casar. Porque vai ter um período para você. Vocês ainda vão ter um filho. Como assim? Todos os médicos já falaram que eu não posso ter filho, que eu não posso isso. Não. Vocês vão casar por um tempo necessário, que é o que vocês precisam como aprendizado. E vai ter um filho, sim. Quem sabe 2 até. Não, eu não posso. Os médicos já falaram que não. Falei, vai. Resultado, ela resolveu, mesmo contra a vontade dos pais, porque já tinham brigado, deu boletim de ocorrência, assim, né? Aí ela casou. E depois ela me mandou um vídeo mostrando o filho dela.
Porque Que todos os eu médicos vi falaram esse que eles não depoimento. podiam. Eu vi esse depoimento, Tá. tem lá no... Então, tem situações que a gente consegue consertar, porque as energias que atacam o lado de lá, quando elas são removidas, é que nem você tem um cano entupido. Quando você desentope, a água começa a fluir. Aí você fala, nossa, não está dando certo o meu lado amoroso. Às vezes, não vem de lá. Vem de uma crença limitante, às vezes de um padrão familiar. Porque nessa mesa eu faço apometria, eu mexo também com a constelação, mas num outro padrão, não é constelação familiar, é Tá. diferente. Onde eu acesso campos, vivências, problemas que vêm vindo de todas as mulheres, que nem eu atendi um empresário uma vez, que ele teve 5 suicídios na família. Meu Deus. Nossa. E ele era cético pra caramba. Ele veio porque ele precisava inaugurar uma loja e tudo acontecia para a loja não inaugurar. Aí ele pediu um socorro. Num momento de desespero. E o socorro dele era porque a loja estava cheia de obsessores, limpamos aquela energia, tinha briga até de funcionários. Enfim, ele inaugurou a loja, daí ele continuou o tratamento. E quando ele veio, ele falou assim, você sabe que eu não acredito em nada. Eu falei, não quero o seu credo. O seu credo é seu. Eu vou fazer o que você está precisando para você se sentir melhor. Isso te interessa? Você quer algum resultado de alguma coisa? Então vamos potencializar nisso. A sua energia tem que ir para o lado bom. Não para o lado do que te machucou, não do lado que te feriu. Para de olhar para dores. Você não é vítima. Quando você se vitimiza perante a vida, você está entregando o seu poder, que é onde você tem a sua zona de poder, é mudar você. O outro é livre para ser assassino, fazer o que ele quiser da vida dele. Você não tem controle dele. O dia que você entender que você se mudando, toda a tua vibração e teu externo muda, tudo melhora. Esse empresário chegou e falou assim... Oi? Travou. Travou mesmo. De novo, Pretão. Ah, mas a câmera dele. Acho que é. Acho que é. Tem que Tá fazer uma funcionando. manutenção aqui, hein, ô Pretão. A gente tem uma técnica pra te indicar. Tá, todo mundo tá vendo Todo mundo aqui? vendo, ó. Opi. Tá funcionando. Bora. Voltou? Vamos lá, voltamos. Qualquer coisa Enfim. A gente centraliza aqui, Preto. Deixa nessa. Enfim, Essas câmeras essa aí que você fica pessoa comprando de tirou o laço do 500 mil pescoço do reais. irmão dele que se suicidou. Ele começou a chorar. E era um padrão repetitivo que, se ele não consegue cortar esse padrão, e a mesa tem como fazer esses cortes, você vai repetindo na família como sendo algo que já está no teu DNA da alma. Que incrível. E o Gi, Nossa, tipo, que é interessante, né? muito, né? Porque Tem um caso. senhoras e senhores, voltando aqui pra parte 3 do episódio. Que coisa, hein, gente? Tá quase um seriado isso aqui. Capítulos, temporadas. Pausa. Próximo. Mas, gente, ó. Antes de mais nada, explicando pra vocês, rapidinho, né? De uma forma mais prática. Em todos esses meses Nessa e empresa ano, no vital. caso da sua namoral, isso nunca aconteceu. Então, tipo, pra vocês verem que o negócio é realmente não tem sensacionalismo, a gente não precisa disso, o foco é outro aqui. Então, Tudo que a gente queria era passar, né? É. Informação, a gente Mas tem é essa por isso que eles conversa, né? sabotam. Eles não Isso. querem que a informação seja passada. mas a informação vai chegar. Porque a gente é A teimoso. gente é teimoso pra caramba, né? Bom, Tá. então retomando, Gi, Sim. a gente falou um pouquinho sobre a questão dos desafios, Uhum. do êxito que você já teve. A gente falou um Sim. pouquinho sobre esse movimento que aconteceu aqui agora. Sim. Que, pô, que pena que vocês não estão aqui, mas o Preto tá aqui, tá Ele é Fer- uma das provas. Na hora que ele ouviu o zumbido forte, É, isso é vibracional. Eu sei porque eu sinto quando tem alguém pelo Tô tirando zumbido. foto. Meu celular tá travando. Ei, faz constar, porque isso tudo é prova, gente. Isso daí é energia. Você tá gente. entendendo? É a energia nunca. que tá de sabotagem. E é um belo celular, né? Só comentando, né? E a Né? internet tá indo e voltando toda hora. Que coisa, Você cara. tá entendendo? É isso. É muito doido. Mas, assim, Mas vai sair de todo é, jeito. de qualquer forma, a gente é A teimoso. informação vai chegar. E- Brasileiro. É, a gente não desiste. Hoje, e nesse meio do caminho, eu entendo que boa parte das pessoas é uma conexão com crença, porque eu entendo que, assim, né, acho que é o que eu falei no começo, não questione os métodos e sim o Sim. resultado. Sim. Mas você é uma pessoa que você, né, tem bagagem real para falar, Sim. de viajar para vários países, para Sim. fazer esse tipo de coisa, atender pessoas. Eu passei por todas as religiões para poder entender É. cada uma delas. E cada uma, como eu sou média intuitiva desde pequena, em cada uma delas eu vivenciei e trabalhei ativamente. Então, a coisa que eu mais tinha era medo de tudo isso que eu faço hoje. Que E hoje eu coisa, trabalho Gi. com isso. E assim, daí no meio do caminho que eu tava
né, sugerindo aqui, né, que tem essa quantidade de conexões e de crença Sim. limitante de quem até contrata. Sim. Só que, em contrapartida, você tem muitas provas. Os E resultados. Eu depois, se eu puder, Sim. eu quero falar sobre a minha experiência que eu tô tendo Fale. com você, que está sendo sensacional. Mas, assim, o preconceito das pessoas é o que mais te incomoda hoje ou não? Na verdade, não incomoda porque eu entendo cada uma delas. Cada uma está no seu prazo. A gente não deve forçar ninguém a acreditar ou não, a sair do seu limite. Cada um vai andar no limite da sua perna. E está tudo bem, é assim que Cristo fez. É assim que as coisas são. Você não pode dar coisa além do que aquela pessoa está apropriada para receber. Você entende? Então, aquilo é muito para ela. Então, ela vai indo aos poucos. A velocidade que cresce ou que não cresce, ou que eleva ou não eleva, é de cada um. Esse é o livre-arbítrio. E tem que ser respeitado universalmente isso. O importante, por exemplo, um dia eu atendi um CEO e eu fui mais por questão de saúde. Porque ele era uma pessoa que segurava uma resistência muito forte, tinha um cargo de muito estresse. Ele estava assim num burnout até, nessa posição dele, uma multinacional. Quando ele chegava em casa, o único alívio que ele tinha era beber uma garrafa de vinho e se drogar com remédios que o psiquiatra passava. Só que nisso a vida dele estava engordando, perdendo motivação, tudo mais. O tratamento começou a fazer ele resgatar esse amor próprio, ter mais atividade física, começar a andar de bike, diminuir o álcool, diminuir os remédios. Ele foi desapegando dessas muletas que não retiram o problema dele. Você tem que resgatar a força da pessoa e não ficar camuflando a dor, tá? Como ele começou a acreditar? Quando ele começou a ver resultados na saúde. E um dia, do nada, eu recebi uma mensagem, que eu falo que são os pacotes de informações que são possíveis falar para ele, às vezes eu não posso, porque faz parte da experiência dele de evolução, mas falou que eu podia falar. Eu falei, olha, tem uma pessoa que você acredita muito na empresa, inclusive ela virou uma pessoa de confiança lá dentro. É uma mulher. Você vai amanhã observar, quando você passar no corredor, no cantinho do café, vai ter uma mulher e 2 homens conversando. Cuidado com essa mulher. Você vai verificar todas as contas, serão, sem ninguém saber. Quando todo mundo vai embora, você vai ficar na empresa. E vai rastrear tudo o que está acontecendo com essa mulher. Você vai descobrir uma coisa que é importante antes da sua próxima reunião com os lá de fora. Foi assim. Ele, imagina. Resultado. Dia seguinte, ele me ligou quando chegou em casa. Falou, Gisele, eu vi quem é a mulher, ela estava com 2 homens. Foi a cena que eu vi. Foi a cena. Então, às vezes eu vejo a cena de outra vida, às vezes eu vejo cenas assim que vão acontecer, que nem desse outro empresário que a secretária pediu a conta depois de 10 anos, entendeu? Às vezes, eles possibilitam isso. Aí ele pegou e falou assim, essa semana eu vou começar a fazer serão e eu quero o atendimento com você 2 vezes por semana, porque eu vou precisar de uma retaguarda. Eu falei, tudo bem. E ele começou a fazer plantão na empresa. Ele levantou todo o desvio financeiro, o qual, na próxima reunião com o pessoal lá de fora, ia cair nas costas dele. Meu Deus. Só que na hora que foi induzido para cair tudo aquilo nas costas dele, já estava com os papéis, o dossiê na mão. E daí a moça não teve o que falar. Depois ela nem apareceu mais na empresa. Que coisa, né, gente? Então você fala assim, ele é cético, ele é um engenheiro, ele não acredita em nada. E daí? Não tinha como ele duvidar. Ele continua fazendo tratamento quando precisa. Não, fantástico. Mas vai muito além de acreditar, né? Vai de sentir. No mesmo, baralho. sentir. Uma vez eu atendi também um engenheiro de Salto, o cara é marketing de finanças, não sei o quê. E ele falou assim, eu não acredito nesses negócios de baralho. Eu falei, baralho é só uma ferramenta, a mesa é só uma ferramenta, o que vem é o que vem atrás dessa ferramenta. Às vezes você precisa de um martelo, às vezes precisa de um serrote, às vezes precisa de um prego. Eu sinto que é necessário e dali que eu me conecto com aquele campo. É que nem mudar o canal com o controle remoto. O que aconteceu? Ele virou e falou assim, eu vou fazer essa leitura de carta de uma pergunta. A pessoa me escreve a pergunta, dá o nome dele e a data. Aí ele pega, eu faço o baralho cigano, tiro uma foto. Era o pitch mais pequenininho, mais baratinho que tinha. Eu tiro uma foto e mando um áudio para o WhatsApp da resposta que ele queria da pergunta. Aí, na hora que ele ouviu, ele falou, como você sabe disso? Por quê? Veio a resposta que ele pediu e ainda falei,
Cuidado que tem um processo que você deixou para lá e tem a ver com uma ex-mulher e que esse negócio já está movimentando e vai te pegar de calça curta. Cuidado e vai atrás com o seu advogado como está isso daí. Se está esquecendo, deixando para lá para não querer resolver, vai vir uma bomba na tua ele mão. não te perguntou isso? Não, ele não perguntou, só que aquilo veio a mais. Por que veio a mais? Porque na hora que eu pego uma carta, eu não vejo o símbolo da carta, eu vejo a mensagem que vem atrás. E isso não está na cartilha. Assim que como eu acesso a mesa, eu vou além do que eu vejo na mesa. Eu não vou fazer uma mesa. A pessoa fala, eu já fiz mesa. Desculpa, você não fez a minha. Eu não estou sendo aqui egocêntrica nem nada disso. Mas a canalização que eu entro é através de uma chave que isso aqui é uma ferramenta que me acessa. Então, o que eu estou acessando são coisas que estão além disso. Na hora que eu pego um baralho e vou ler uma carta, tiro 3 cartas e falo para a pessoa, é isso e é isso. Isso aqui é o ataque que a gente está sentindo agora, tá? Então, na hora que eu falo para a pessoa... O ataque é muito sinistro. Porque... Na hora que eu falo isso, a pessoa fala assim, mas como você sabe? Eu não sei, só veio. O racional... Sei, gente, o mundo racional é desse tamanho assim, ó. O resto é muito além do sexto sentido. É incrível, gente. É fascinante, né? É incrível. E a gente fica muito sem argumento. Tanto que eu falo para você, quando eu faço a mesa, eu falo assim, não racionaliza, só sente. O que você está sentindo disso? É bem por aí. E até aproveitando, né, Gi? Acho que isso é importante, né? Até isso, a gente fala muito sobre o acaso, né? Sim. Olha que louco, né? Aí contar para vocês mais ou menos o que aconteceu, como que essa conexão nossa surgiu. Eu acho que eu nem sei se eu te contei ou se precisaria contar, mas eu vou contar. Mas assim, que eu preciso. Um belo dia, a Gi, a gente é do mesmo clube dos empresários, mas a gente não se conhecia no clube, né? Não. E aí um dia aleatório, teve um evento em Jundiaí, um Octus, né? E aí, o único evento que você foi? O único. Você não precisava falar assim também. Desculpa, mas foi, faz parte da história. E assim, o único evento que eu fui até agora, é verdade. Mas assim, cara, tinha várias coisas me impedindo de ir nesse dia. Acho que durante a gente falou, irmã, você vai comigo, não vai? Putz, estou em Minas, não sei se vai valer a pena bater pra ir no evento. Mas, no fundo, eu falei, putz, eu tenho que ir porque tem conexão. E eu não tava pensando nessa conexão, eu tava pensando em conexão de vender produto. E a gente chegou lá, né, e ficou meio de canto, né, meio deslocado. Foi exatamente isso. Eu sei que aí a gente se apresentou. A gente se apresentou. Fiquei um pouquinho incomodado, porque eu gosto de falar um pouquinho na hora lá, né? Um minutinho, né, pra você. Um minuto, né? É horrível, né? É horrível. Hashtag fica a dica. Mas no final, depois que a Gi apresentou, a primeira pessoa que a gente mirou. Mas você lembra que da mesa a gente ficou falando, nossa, ia ser muito legal ela não levar ela. Verdade. Aí a gente da mesa tava namorando já. A gente já tava de olho na Gi, já flertando ali. Vamos levar você no podcast. E aí a gente chegou pra conversar, e aí foi essa conexão que deu. A Gi recebeu a gente super bem. E assim, muita gente queria falar com você e você acabou dando atenção. A gente se sentiu muito privilegiado, porque tinha uma galera de empresário ali querendo falar com a Gi, e a gente foi os felizardos dos seus primeiros. Naquele primeiro momento a gente falou de podcast, aí no segundo momento eu falei, Gi, sabe o que é? E a gente começou o tratamento. Então, eu não sei se eu posso embalar já no depoimento, mas qual que foi eu não sei explicar pra vocês, e aí eu tô sendo extremamente honesto. Eu já tive algumas passagens em necessidade de ter tratamento por questões psicológicas, enfim, não é coisa que acontece com as pessoas, mas naquele momento eu me senti muito acolhido, mesmo a gente nos conhecendo. Eu falei, poxa, eu acho que eu tava num momento de querer voltar a me cuidar, fazer terapia. E no momento que a gente começou a conversar, acho que uma das coisas que foi muito importante é que, primeiro, né, lógico que eu estudei o seu histórico lá, eu achei fantástico o que você fez já na vida principalmente de vários empresários, e eu comecei a olhar para aquilo e falar assim, poxa vida, eu acho que eu tô nesse mesmo barco, de ser um cara que eu acordo falando de empresa, durmo falando de empresa, e o eu ali sumiu no meio dessa galera. Então, assim, o que eu queria até te contar, né, é que, assim, tá sendo maravilhoso para mim. Eu acho que eu tô redescobrindo um outro Lupércio, e parece brincadeira, eu tô tendo mais sutileza para tomar decisão. As decisões estão mais assertivas com base em tudo que a gente conversa. E o resultado é prova, né, Fernandinha? Olha o que tá rolando aí. Que semana, né? Que semana é essa, E vai gente? melhorar, eu já te avisei.
Então esse Eu é meu... falei para você que você vai crescer muito. Você só precisa limpar um resquício de crença limitante que ainda tem no teu campo. Mas eu tô achando, assim, de verdade, eu tô achando fantástico. Eu acho que a gente, né? Ela vai voar bastante também. Deixa ela bom. só limpar uma dor aí. Depois. Eu preciso de você, viu, irmãzinha? Olha, até me esquenta. É que você sente, né? Mas médium meu- é médium. O meu depoimento é esse, de tipo assim, de Obrigada. mudança fantástica que eu tô sentindo. E é que nem eu falo, não E é dá sobre... calma no seu coração. Isso eu posso falar de quem tá isso. do lado. Sim. Assim, A Fer- é uma calma Sim. no coração mesmo. A Fer é minha família também, assim como as pessoas que convivem comigo dia a dia. Você sabe que muitas vezes eu penso em desistir, né? Porque Era as uma das dores minhas que eu perguntas. sinto, as dores que eu sinto são muito fortes. E eles me testam nos meus limites, nas minhas fraquezas. E é quando eu falo que a gente tem um obsessor, a gente pensa só que é uma energia externa, nem sempre, às vezes é você mesmo, tá? E como você lida com o seu cérebro. Por isso que eu fui estudar neurociência. Eu fui entender como era meu cérebro, como eu lidava com ele, como eu saí dessa rodinha do hamster, que você não sai daquilo. É difícil você criar uma neuroplastia. Então, eu fui estudar isso. Estou estudando neurociência, neuroespiritualidade, que para mim é um upgrade da neurociência. Também inteligência emocional. Eu fui fazer desdobramento do corpo, uma outra mentoria, onde eu comecei a acessar campos através de visões e para entender que as coisas que eu acessava não eram loucuras. Tanto que esse caso do Epstein, eu tenho gravado com o meu mentor que fazia desdobramento. Eu já sabia que isso vinha à tona e já tinha visto cenas disso no ano passado. Nossa. E está gravado. E ele sabe disso. Então, o que acontece? Quando você começa a ver que as suas loucuras não são loucuras e que a realidade é aquilo que você está vibrando em volta, você consegue mudar o teu campo e mudar o mundo. O conselho que eu dou para as pessoas, por favor, nós estamos sim com várias coisas negativas no mundo. Não fica focando nisso. O que você foca cresce, que nem fermento. A coisa pode estar muito ruim, coloca teu coração nas coisas boas. Conecte-se mais com a natureza, com a liberdade, com coisas que fazem seu coração se sentir bom. Nem que se for 10 minutos sentado, pondo uma música suave, em alto hertz, fecha os olhos antes de sair do seu quarto e pensa só coisas boas e fica se imaginando nelas. Deixa seu coração brincar um pouco com esse remédio. As pessoas precisam se conectar com a luz. Por isso que é tic-tac da luz. Você tem que mostrar a lanterna e falar, vai, aquele caminho tem saída. Se você mostrar para a pessoa que ela tem, e se ela conseguir se conectar com a energia dela, se ela acreditar naquilo, ela sai da onde ela estiver. E toda vez que eu tive dificuldades, que eles me testaram em vários limites, muitas vezes que eu pensava à noite, eu falei, nossa, será que não é melhor eu fazer outra coisa? Dia seguinte vinham 3 depoimentos desconcertantes que me faziam chorar. Aí vinha aquela vozinha no meu ouvido esquerdo falando assim, você tem certeza que ele vai sair do seu propósito? Se eu tô aqui viva, depois de 7 incidentes Nossa que eu já Senhora. tive, se eu fui tranquilos. salva de várias situações e assim, não que eu seja imune a elas, eu sofro a mesma dor que todo mundo, às vezes um pouco maior. Por exemplo, eu não tenho ninguém que faça o meu trabalho para mim. E quando eu faço, eu tenho um limite. É como se fosse uma censura à parte para que eu vivesse o procedimento como todo ser humano. E aí, Gi? Às vezes eu acesso mais o teu campo do que o meu próprio. E como que você... Porque assim, você é uma... Vamos pensar, né? Hipoteticamente, você é uma máquina que precisa de manutenção. Sim, E essa a minha manutenção é a natureza. É onde você se conecta. É onde eu me conecto. Pra reenergizar, assim. Eu tenho um vídeo que eu fiz ontem, com uma borboleta no meu Eu dedo. vi. Eu vi Quem esse pensou vídeo. que é IA, eu tenho o filme que eu fiz para ver que não é IA. E isso é energia. Eu tenho uma conexão. Eu fui fazer xamanismo, Chapada dos Veadeiros. Eu fiz tudo quanto é. Fui fazer meu tambor. Eu fui fazer tudo que vocês podem imaginar antes de pôr um rótulo. Ah, isso é, isso não é. Gente, não sejam limitados. Não fala do que vocês não conhecem, nem do que não sentem. Então, quando a gente quer experimentar, vai lá e vive. Antes de eu começar esse processo, eu fiz questão de ir até o Vaticano, pagar uma guia e ver tudo que eu já tinha acessado para ver se aquilo era tão lindo e bonito como falam. Todos os dogmas religiosos têm que tomar cuidado.
O ser humano, a mesma coisa que ele tem do lado bom, ele tem do lado ruim. E a opção do orar e vigiar é para tudo e todos. Exemplo, João de Deus. Que não era nada de Deus. Ele tinha poder? Tinha. Sim. Mas do mesmo jeito que você tem pro Que lado ele bom e tem usava pro pro ruim. bem, Você ele- tem que tomar cuidado com o seu ego para ver que lado que você vai. É o conceito que você sempre comenta do... Yin e Yang. Isso. O Yin e Yang é o que movimenta o nosso mundo. Esse Fantástico. conceito tem que ser respeitado dentro de nós. Se cada um de nós tiver um orar e vigiar dentro de nas nossas atitudes, dos nossos propósitos, você tem a certeza que você vai na linearidade do bem e no caminho certo. Fantástico. Gi, e hoje, assim, eu sei que a gente vive um mundo mais doente, talvez, depois da Sim. pandemia, acho que mexeu muito com as pessoas. Sim. Você acha que esse momento que as pessoas estão buscando mais cuidadamente, ele é um momento que favorece para você a interpretação sobre o seu Sim. produto, podemos chamar assim? Sim. Porque assim, a gente sabe que existe a máfia do remédio. Eu tive situações que, primeiro o médico queria tirar meu útero, aí eu tive que ir em 4 médicos diferentes para ver que aquilo ia ser só um valor a mais que ele ia receber, porque o plano não ia cobrir X parte. Assim que eu saí dessa síndrome, aí eu fui fazer um exame de vista para ver se o meu grau, porque eu só uso para leitura, tá, o óculos. Aí me falaram que eu estava com uma catarata grau 3 e que teria que fazer uma cirurgia, que o plano tinha que ser em São Paulo, eu ia pagar mais 30 mil, que não sei o quê. Eu falei, o quê? E sabe o que a gente está virando? Desculpe, tem médicos muito bons, tem advogados muito bons e tem os outros que não são. Está virando mercenário. É. Aonde É a sua oportunidade, saúde, né? a sua saúde está sendo um negócio. Virou Primeiro eu produto. te adoeço pra depois eu te curar. Exatamente. Quando mais você se conectar com energias de vibração boa, cuidando do seu corpo, movimentando ele, gente, vá fazer exercício. Isso limpa espiritualmente a pessoa, mentalmente, energeticamente. Não é só biológico, não é só físico. Você precisa, o corpo precisa disso, senão ele enferruja. Aí ele gera uma doença. Sabe aquela história assim que se você ficar parado pernilongo pica, vai se movimentar que ele não vem pousar em você e picar? É isso, tá? Então é necessário a gente se conectar com a natureza, com as energias. Eu tenho um livro em casa que é prova que as plantas entendem a conexão da vibração energética, tá? Esse livro é da minha avó, que adorava plantas. E um dia eu passei uma fase de muito estresse na minha vida antes de eu virar terapeuta e eu quase tive um AVC, inclusive passei uma noite no hospital monitorada. A hora que parava a dor era quando eu punha a mão na grama para tirar mato. Tá. E depois eu fui começar a entender. Um policial colocou aquele detector de mentiras nas plantas e ele detectava quando uma pessoa que ele pediu ir lá e quebrar um galho, as plantas reagiam. Por isso que tem planta que quando alguém põe a mão morre e outras não. Quando uma plantinha está ruim, eu ponho perto de outra, converso com ela, ela melhora. É campo energético. Tem uma experiência famosa de um japonês, onde ele pegou um copo d'água, e nesse copo d'água daqui, ele só punha músicas horríveis, palavras, xingos, e no outro ele só punha vibrações boas, de alegria, de amor. Aí ele pegava uma molécula dessa água, punha lá no microscópio, e via que aquilo parecia um monte de caretas, de coisas medonhas, a outra é flocos de neve. A mesma coisa com plantas, faz experiência. Um feijãozinho no algodão com água, um copinho aqui, um copinho aqui. Para esse aqui você escreve amor, só fala coisas boas. Só energia boa, boa música, vibração boa. Ai, como você tá linda, que lindo, e não sei o quê. Fala coisas boas. Para esse só fala coisa ruim. Você vai ver o que acontece com essa planta e com essa. É experiência física. E você consegue... Sabe uma coisa que eu fico pensando? Que eu tô sem palavras. Não, mas eu fico, até para você fazer uma autoavaliação. O que a gente acabou de falar, de pegar uma florzinha, 2 flores, né? E aí conduzir o processo de amor com uma e de ódio com a outra. Você conseguiria? Não sei se eu consigo maltratar, sabe, a esse ponto. Mesmo para fazer um teste? Não sei. É que cada um tá num nível de evolução. Tem pessoas que fazem as coisas que fizeram lá com o cachorrinho, tem pessoas... Só que eu peço assim, gente, tudo que aconteça, não fica naquela vibração muito tempo, porque a sua vibração vai colaborar para piorar a energia do planeta. Pensem nisso, tá? Quanto mais gente ruim, é matemático. Quanto mais gente com medo, quanto mais gente conectada a energias ruins, ao que assiste ruim. Você toma cuidado com o que você come, com o que você bebe, olha o que você assiste, olha o que você faz.
A gente está tendo problema de relacionamento com as pessoas. Eu estou estudando muito isso agora, tá? Conexões de relacionamentos entre homem e mulher. O homem está ficando cada vez mais mecanizado através da pornografia, do celular e usar das suas mãos. E a mulher também está sofrendo com isso. As pessoas estão se desconectando e a máquina está ficando mais humanizada. O que vai acontecer em curto espaço de tempo? Tem muito filme de ficção que mostra Que isso. retratava, né, Gi? A IA está virando mais humana e o ser humano está virando mais um máquina. objeto máquina. Imagina quantas pessoas a gente não conhece. E a primeira conversa coisa que a mãe com- faz é enfiar um Nossa, celular para ter depois. paz e esqueceu de dar as habilidades motoras para as crianças, esqueceu de conectar com a natureza, de interagir com elas. O momento seu com o ser humano, você vai num lugar, vai sair, vai conhecer uma pessoa, daqui a pouco ela está pegando o celular. É. Aonde ela está? Aonde a sua cabeça está? Só corpo presente. Desconexão. mesmo, né? Desconexão total. Isso está fazendo a gente virar máquina. Então, tudo tem um lado bom e ruim. Ah, você é contra? Não, não sou. Eu tenho faca na minha casa, ela pode ser para matar ou para cortar meu alimento. Você faz a Sim. opção. Eu trabalho com esse meio, mas eu não vivo dele. Na minha casa, eu não assisto jornais. Eu me conecto só para saber o que tem e saio. Eu não fico naquele campo. Vivendo a notícia. assim. Não, você está assim atrapalhando todo o seu campo energético. Nós temos o corpo físico, mas 6 corpos sutis. Eles estão sendo alimentados com uma droga muito violenta. Você sabe que tudo que o seu inconsciente assiste, ele não sabe se é realidade ou não. Quando você vai dormir, você vai vivenciar aquilo. Então, cuidado, põe filtro no que você assiste, no que você se conecta, na energia do que fala. As pessoas olham, eu quero tomar o vinho tal, da safra tal. Tá, e daí fica assistindo um monte de porcaria, colocando para dentro do teu campo energético e no teu inconsciente. Sabe qual é o maior desgaste neural que tem? Ruminação cerebral. Você fica ruminando mesmo. Aquele cara falou aquilo, brigou comigo, agora eu estou sofrendo. E vem aquele pensamento, e se eu tivesse feito aquilo? E se eu falasse aquilo? A culpa é minha. Isso é Fica aquele ciclo ruminação. sem fim, assim. Na hora que você entra nesse campo de ficar ruminando, você está acabando com suas células. É horrível. Não é? Nossa. Você deixa pra lá. Mas é loucura total. É. Eu perdi o rumo. Eu tô só pensando na vida mesmo. Gente, você tava Quando você falando, mistura neurociência, quando você mistura neuroespiritualidade, quando você mistura vibração, quando você mistura tudo, você vê que tudo é tão maravilhoso e perfeito que está conectado. Cada doença emocional que você tem num dos 6 corpos sutis, ela vai descarregando num lugar, ela vai chegar no teu corpo. A doença é ruim? Não, ela é um alarme de incêndio para você resolver um problema que está acessando determinado órgão seu. Por que ele está acessando aquele órgão seu? Porque aquele órgão seu tem uma emoção. Louise Hay fez isso, ela fez uma lista. O que ela fez nessa lista, Louise Hay? Ela descobriu que determinadas doenças tinham o mesmo padrão emocional em vários pacientes. Então, ela decodificou. Por exemplo, uma vez eu vi, Cristina Cairo também. A Cristina Cairo, uma vez estava ouvindo a Rádio Mundial, nessa época era advogada, estava me arrumando. Você sabe por quê, né? Então. Você sabe por quê, né? Eu ia te perguntar depois, mas. Aham. A Cristina Cairo, uma vez perguntaram para ela, escuta, por que eu tenho pelo encravado? Aí ela virou e falou assim, como você trata as pessoas? Eu não tenho paciência, eu sou meio áspera, eu sou meio distante, eu não sou isso. Então, você é que nem um cacto. Você cria espinhos. E esses espinhos é porque você trata as pessoas com esses espinhos. É pra repelir mesmo. Para repelir. Se você não quiser ter mais pelo encravado, começa a ser mais suave. Eles vão cair. E seus pelos cravados também. Que incrível. Está tudo Incrível. conectado. Incrível. Diabetes, falta de amor na vida, falta de alegria na vida. Então você não vai ter mais doce também para comer, porque você não vai poder. Olha isso. Hoje, e assim, os estudos, eles são muito profundos e uma das coisas que eu acho que é muito interessante que a gente tá descobrindo nessas... Tô falando de mim, né? Sim. Do nosso tratamento, posso chamar assim? Sim? É que assim, realmente, acho que o grande diferencial, porque eu já fiz terapia com psicólogo convencional, com psicoterapeuta, enfim, e o que eu percebo é que você acessa, assim, coisas
né, a gente falou até de Sim. símbolo nórdico até, Sim. né, nessas questões nossas. Você foi entender porque você tem um perfil diferenciado aí dentro que você nem entendia por quê, né? E assim, pessoal, o que eu queria chamar a atenção é que assim, Você tá gaguejando? se vocês Ele tiverem... tava perdido numa ideia aqui. Eu tava perdido, depois eu queria falar sobre. Pode mas, falar. Que loucura, gente. Mas assim, Primeira vez que isso acontece também. eu gaguejando. Gaguejando? Eu percebia antes dela falar. Você viu? Que Ele tava coisa, perdido já. gente, que Ele coisa. tava acessando outro campo. E assim, ó, vamos lá. Foca. Uma coisa engraçada que está acontecendo ultimamente, isso eu vou te contar de primeira. Normalmente eu tenho que fazer atendimento nas pessoas, né? Ultimamente, várias pessoas vieram me falar que nem fez o atendimento ainda. Só de conversar comigo por telefone, já melhorou o problema. Gi, mas se você for lembrar agora... Você entendeu? Não, não, paga primeiro. Mas, ó, uma coisa... Cara, o Preto foi muito louco, cara, porque assim, ó... Vai virar 0900, telefone pra cobrar a ligação. O Preto vai ter que pôr cadeira aqui depois. Mas, ó, galera... Vem aqui que a gente faz um passo. Uma coisa que eu achei louco. O dia eu fui falar com a Gi pra gente discutir sobre o podcast que rolaria 30 dias depois, que é o caso de hoje. E, assim, eu achei muito legal, tal, mas daí a gente conversando do podcast e a gente já começou a falar, ó, você já parou pra pensar nisso, você tem que rever isso, tem que rever aquilo. Eu falei, Gi, calma aí, como assim? E ela começou a falar umas coisas Não pra precisa mim. acessar. É. Irmão, no mesmo dia. Eu saí de lá, eu falei, eu saí de lá, eu desconectei. Eu saí de lá de casa. Eu acho que eu estava em outro lugar conectado. Porque, cara, a gente se viu aquele dia, Foi. a gente não Foi. se conhece. Não. E aí a Gi... Na moral, entre em contato lá, tira a prova você, e aí depois você me fala. Vocês não Isso vão acontece entender. muito. No último encontro de empresários, eu fui e nunca levo nada. Daí me pediram para levar um mapa e um pêndulo. Só isso. Aí eu sentei na frente de uma senhora que era uma médica. Aí fui falar com ela, depois fui falar com outro. Era para eu levar para dar uma resposta para ela de uma coisa sem fazer o tratamento. Que ela queria saber por que ela não encerrava a carreira dela. Aí veio, eu falei, você não encerra a sua carreira por isso. Quer ver teu campo energético? Eu nunca peguei uma pessoa que já estava em 1000 Hz. Nossa. É mesmo? Sim, ela. E daí eu comecei a ver que ela estava simplesmente com vários entidades, espíritos de cura atrás dela, e faz parte do processo dela fazer isso no mundo também. Pelo quão Campo boa energético. ela era, Ela e ela atraía. Evoluída. É. Sim. E ela tem um propósito, então o propósito dela é de cura mesmo. E por isso que ela não consegue. Toda vez que ela ia acabar, ela já tinha uma certa idade, estava cansada, ela falou, não tem como. Gi, eu vou te falar que a gente tem assunto aqui pra Tem 35 muita história. episódios. Mas a gente tem... Eu sei, tem limite. Ataque, né? A gente cumpre um cronograma. Tem que ir. E antes da gente chegar no bloco fim aqui, Uhum. que eu não queria chegar, mas a gente, né... Uhum. Deixa aí, hashtag episódio Volta 2 Gi. oficial, volta Gi. Eu gostei desse Volta G. É. Vamos lá, beleza. Eu queria que você, primeiro, né, fizesse um diagnóstico do que nós vivemos hoje na sociedade e que você deixasse uma mensagem de esperança que está no seu coração para as pessoas. Olha, a desconexão só deveria ser feita entre as coisas negativas, entre as dores, porque elas só servem para aprendizado, para ressignificar, para mudar. A gente passa pelo processo da dor até para nascer, para quebrar um ovo, para sair da lagarta, para criar músculo. A gente passa por esse processo do desconforto, ele faz parte, não tem que olhar ele como uma coisa pesada. Por que deu um tapa nessa face e vira outra? Isso, se você for ver na Bíblia, tem muitas explicações por outra ótica, diferente do dogma religioso. Se você ficar olhando para o lado que doeu, você não vai virar o outro. Olhe para o lado positivo. Quando eu desconstruí meu mundo, eu não sabia mais que caminho seguir. Sim, eu fui acordada em horários iguais. Sim, eu comecei a receber mensagens. Sim, eu fui conectada a algo maior que eu não entendia, mas eu acreditei. Quando você tem fé, você vai de peito aberto, que você sabe que nada vai te acontecer.
Separar o joio do trigo. Sabe aquele negócio que o raio cairão 1000 mortos do seu lado, 1000 no seu outro, mas nada vai te atingir? Exatamente isso. É você ter certeza de quem você é. É você ter certeza qual campo que você está vibrando. Quando você está com Deus dentro de você, tudo se conserta. Não desiste, persiste. A mensagem é: não olha para o que te pesa, só olha para o que te dá alívio. Se você está na dor, está no sofrimento, ninguém está aqui diminuindo sua dor, mas está falando para você: escuta, tem como sair disso, tem como mostrar outro caminho, tem como acender uma luz. Então seja aquela vela que entra num ambiente escuro e ilumina quem está do lado. Quando você começa a ver a gratidão que é você fazer algo que muda a vida de alguém, não tem preço que pague. Fantástico, gente. O retorno vem do que você vibra aqui dentro, você passa para fora e ele te devolve. Não interessa de onde venha. Nossa, eu perdi tudo, eu perdi 30 anos que eu tinha, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Eu fiquei olhando para isso. Eu estava lá no chão ainda e estava com essa cara aqui. Eu fiquei numa situação que eu falei: a essa altura da vida, como que eu vou mudar a minha vida? O que é necessário você fazer? Só olha para a luz. Olha para o lado bom da face que não apanhou. Fantástico. Então, gente, pode estar caindo o mundo, a guerra. Tenha seu momento de 10 minutos de conexão com o seu eu interno, onde está Deus, a centelha divina que te deu vida. E eu não estou falando de religião, estou falando de amor e alegria. Se conecta um pouco com a alegria em alguns momentos que você teve, transmita essa alegria para os seus familiares. Abrace eles como se amanhã fosse um dia que você não estivesse mais nesse plano. Viva o seu hoje da melhor forma. Ai, você é terapeuta, você não pode xingar? Posso. Você não pode ir para uma balada? Posso. Eu vou onde eu me conecto. Só que eu sei escolher. E na hora que eu pego um copo de vinho ou de uma bebida, eu bebo o primeiro gole e não me sinto conectado, eu recuso, devolvo e pego uma água. Você tem que saber ter discernimento em tudo na sua vida e no seu momento. Fantástico, Gi. É Fantástico. Isso. Bom, galera, queria agradecer. Que uau! Que uau! Então, queria agradecer muito a cada um de vocês por nos prestigiar e principalmente um agradecimento especial. Pela paciência de pra todos os você. cortes que tivemos. Esses percalços no meio do nosso caminho. Mas- Faz parte. Vamos cortar na do meio aí, Preto, pra gente encerrar isso. Galera, Faz parte, gente. ó, Gi, muito obrigado de coração, viu? Eu Nada que é por agradeço a acaso. oportunidade e que essa luz multiplique para várias pessoas, que cada um olhe para o seu coração, veja o que está precisando nesse momento e entenda que o que você acha que é o fim, não é. Fantástico, fantástico. Obrigada, Gi. Gratidão. Eu que agradeço, viu? Pessoal, Obrigada. esse foi o J Livecast com Terapeuta Gisele, episódio Gratidão a todos. 18. Parte 3.